Boa noite a todos. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 19. A gente vai continuar e terminar esse capítulo. Capítulo 19, versículo 28. Diz o seguinte: Depois de dizer isso, Jesus prosseguiu a sua viagem para Jerusalém. Aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que o estão desprendendo, respondam assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhe tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: Por que estão desprendendo o jumentinho? Toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Diziam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Vamos orar? Senhor Deus, colocamos diante do Senhor nosso coração, nossa mente, para que o Senhor nos ensine a Tua palavra. Queremos aprender com o Senhor. Queremos aprender com a Tua Escritura, Pai. E que este momento agora o Senhor possa falar a cada um de nós. Que saiamos transformados segundo a Tua palavra, Pai. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, queria contar uma curiosidade sobre mim. Poucos sabem, mas eu gosto muito de coisas de nerd. Que é isso? Quadrinhos, filmes, séries. Eu gosto desse tipo de coisa, de herói, enfim. E ultimamente eu tenho assistido filmes, muitos filmes. E ainda mais quem gosta ainda mais de filme do que eu é minha esposa. Quando eu chego para assistir um filme com ela, eu digo: olha esse filme que legal. Ela só diz: já assisti. Chega a ser até chato, né? Eu chego todo empolgado: olha que filme legal, ansioso, nunca vi o filme. Ela: não, já assisti. Ah, mas tudo bem, vamos assistir junto. Mas eu gosto muito de filmes de herói. E sempre que a gente vê um filme de herói, geralmente o herói ele perde em algum momento. O vilão começa a ganhar e o herói se vê perdendo. E aí, junto com os amigos, começa uma jornada. E quando chega um certo momento, quando o vilão se mostra mais poderoso, surge então um herói na história. E se você estiver no cinema, é a hora que todo mundo começa a gritar, porque o herói apareceu. Se o ator for bonito, as meninas é que gritam mais alto. Mas, bom, é o momento mais empolgante da história. É o momento em que o herói vai fazer. A gente se encontra aqui em Lucas exatamente nesse momento. O momento em que o herói aparece. Ou melhor, o rei aparece. O rei retorna a Jerusalém. E, meus irmãos, eu quero que hoje a gente olhe para a palavra do Senhor, para os escritos de Lucas aqui, e veja o que ele diz sobre esse rei. Quem é o rei, o que ele veio fazer e o que ele exige de nós. Quem é o rei, o que ele veio fazer e o que ele exige de nós. Primeiro, quem é o rei? O texto começa dizendo que, depois de dizer isso, se referindo à parábola que a gente estudou semana passada,
Jesus prosseguiu sua viagem para Jerusalém. Meus irmãos, quando a gente estuda a Bíblia de forma tão repartida como estudamos no culto, a gente tem vários benefícios de olhar com detalhes a Escritura. Mas, ao mesmo tempo, a gente perde um benefício que é a visão panorâmica do livro. A ideia do que o autor está trabalhando por todo o livro. E Lucas, ele vem trabalhando uma mensagem durante todo o seu livro, que Jesus é o rei. Abram comigo em Lucas, capítulo 1, versículo 31. Esse é o momento em que o anjo Gabriel anuncia o nascimento de Jesus a Maria. Versículos 31 diz o seguinte, a partir do 31. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Desde o começo, Lucas já apresenta Jesus como aquele que viria para reinar, aquele que viria para assumir o trono de Davi, se referindo àquele rei messiânico prometido a Davi, anunciado pelos profetas. Lucas aqui anuncia que esse rei é Jesus. Quando a gente vai caminhando, e aí passe um pouco as páginas para o capítulo 9, versículo 30 a 31, a gente percebe que esse rei está numa jornada. Versículo 30, capítulo 9, versículo 30 ao 31. E eis que 2 homens falavam com ele. Essa cena está aqui na transfiguração de Jesus. Esses homens eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Irmãos, a partir daqui, com essa referência de que Jesus estava para cumprir a sua obra em Jerusalém, Lucas cita 9 vezes, 9 referências sobre a direção de Jesus a caminho de Jerusalém. O que Lucas está fazendo é apontando para Jesus como o rei que está retornando para Jerusalém. E sabe como quando a gente lê um livro, assiste um filme, e o autor ele vai deixando pequenos detalhes que vão apontando para um ápice que vai chegar no filme ou no livro. E é exatamente isso que Lucas faz. Ele vai apontando, Jesus está a caminho de Jerusalém. Mais à frente, e como eu disse, são 9 citações. Jesus vai a caminho de Jerusalém. Eu quero olhar uma específica com vocês entre essas 9. Capítulo 18, versículo 31. Capítulo 18, versículo 31. Chamando os 12 para um lado, Jesus lhe disse: Eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Jesus a caminho de Jerusalém, Jesus como um rei em uma missão, está retornando para Jerusalém. E como eu disse, Lucas vai trabalhando isso durante o seu evangelho, e chegamos então ao nosso capítulo 19, onde temos o ápice do evangelho. Como se acompanha uma jornada de um herói em um filme ou em um livro, você vai vendo, e agora? O que é que vai acontecer? Já passaram 3 temporadas e Jesus está nesse caminho ainda. O que é que vai acontecer agora? Finalmente ele chegou a Jerusalém. O que é que vai acontecer? Lucas
ele quer que o leitor fique ansioso. E, sinceramente, ao estudar, eu fiquei ansioso. O que vai acontecer? Por que essa chegada é tão importante? Lucas retrata Jesus como o rei que volta a Jerusalém para cumprir a sua obra e para trazer transformação, porque é onde ele chega, e é o que ele vai dizer, é o que vamos dizer aqui, a mudança. Onde Jesus chega, a mudança. Como eu disse, o texto, o versículo 28, começa dizendo, e depois de dizer essas coisas, ele se refere aqui à parábola que estudamos semana passada. Se você estava aqui, você viu que o nosso irmão Éder, ele falou que havia um nobre, que ele saiu para tomar posse de um reino e voltou trazendo bênção para aqueles que seguiam e aceitavam como rei e condenação para aqueles que se rejeitavam a segui-lo. Lucas coloca propositalmente essa parábola aqui, porque em seguida é esse mesmo Jesus que aparece como um rei, que volta a Jerusalém, trazendo bênção para aqueles que o seguem, e julgamento para aqueles que não reconhecem como rei. E, meus irmãos, é muito legal, porque aqui a gente chega na Semana Santa. Aqui se inicia o domingo da Semana Santa, a semana em que Jesus seria crucificado, a semana em que ele seria entregue como ovelha na mão dos tosqueadores. Ele chega exatamente a Jerusalém no momento perfeito, na semana onde os cordeiros seriam sacrificados. E Lucas, mais à frente, no capítulo 22, versículo 2, vai dizer que o sinédrio, os líderes religiosos, queriam matar Jesus. Mas eles não queriam fazer isso na Páscoa, porque Jesus era famoso, porque Jesus estava popular, e eles tinham medo da multidão. Mas, meus irmãos, o que a gente vê, o que Lucas mostra nos seus escritos, é que Jesus entrou na cidade no seu próprio tempo. Ele impôs o seu próprio ritmo, a fim de que tudo acontecesse exatamente no dia da Páscoa, quando os cordeiros seriam sacrificados. No tempo perfeito de Deus, no momento preciso, pré-ordenado desde a eternidade, ele se entregou para morrer. O cordeiro verdadeiro seria morto exatamente no dia em que os cordeiros eram sacrificados. É nesse momento em que Jesus chega a Jerusalém, na Páscoa. E o que isso nos mostra, irmãos, é que o nosso rei, ele tem um controle da história nas suas mãos. No versículo 29, Lucas nos dá 3 lugares: Betfagé, Betânia e o Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras é o que mais importa aqui para nós hoje. Porque ele era o lugar, no Antigo Testamento, retratado como um lugar que costumava ser de adoração a Deus. Em Ezequiel, o profeta diz que teve uma visão da glória do Senhor partindo de Jerusalém e assentando-se no Monte das Oliveiras. Zacarias identifica o monte como o local de revelação do Messias. Ou seja, Jesus está no local perfeito também, apontando que Jesus era o Messias e o Rei prometido desde os antigos escritos. Algo também curioso. Jesus, no versículo 30, ele pede para que os seus discípulos vão até uma cidade mais perto, uma aldeia mais perto, e preparem um jumentinho. Novamente, Lucas está apontando para outra profecia, que falava em que o Messias entraria em Jerusalém, montado em um jumentinho, cria de jumenta. Isso a gente encontra em Zacarias, capítulo 9, versículo 9.
Lucas está mostrando todos os detalhes que os profetas indicaram, e agora ele está confirmando: esse é o rei. Esse é o rei prometido pelos profetas. Ele é digno de ser chamado rei, porque é nele que se cumpre todas as profecias do Antigo Testamento. Ele é o rei. E como eu disse, meus irmãos, ele é o rei que tem o controle da história nas suas mãos. É incrível quando a gente vê essa cena que ele diz para os seus discípulos irem atrás do jumentinho, e a cena, o versículo 32, vai dizer que eles foram e acharam exatamente como Jesus disse. A presciência de Jesus é exposta aqui nesse texto. A sabedoria e o conhecimento prévio do que iria acontecer. O comentarista vai dizer o seguinte, que aqui a gente tem que pensar. Jesus não ordenara o jumentinho, nem fizera arranjos com seu dono. Mas ele de antemão sabia o que iria acontecer, porque Deus é quem dirige, Deus que dirige o que está para acontecer, está com ele. E essa é só a primeira de várias predições que Jesus faz nessa narrativa de Lucas da paixão. Parece, quando a gente lê Lucas de forma panorâmica, que a cada vez que Jesus se aproxima da cruz, essa presciência fica cada vez mais notória na história. Jesus, o comentarista vai dizer que Jesus ele tem conhecimento das nuvens e tempestades se acumulando diante dele. Ele não é uma vítima relutante delas. Antes, ele tem presciência de tudo, ele sabe de tudo e soberania sobre tudo. Jesus não é uma vítima, mas ele sabe o que está para acontecer. Ele sabe que o caminho é doloroso. Ele sabe que o que lhe espera é a morte. Mas mesmo assim ele caminha em obediência à vontade do Senhor. Como um rei que retorna para Jerusalém em vitória e não em derrota. Porque ele sabe que o fim, a obra perfeita de Deus será realizada. Ele se oferece em obediência como sacrifício vivo. Nosso Deus, ele tem um controle da história nas suas mãos. Isso é maravilhoso. Isso é algo que nos empolga. Porque isso não é só sobre a obra dele, a sua morte e ressurreição, mas é também sobre a sua volta. É a certeza de que ele voltará. Porque ele tem um controle da história nas suas mãos. E a certeza de que a nossa vida está segura nas suas mãos. Ele é esse rei. E por isso, irmãos, podemos e devemos confiar e descansar nesse Senhor, nesse rei que controla e coordena todas as coisas do universo. Aliás, se não confiamos nele, quem é maior que ele para confiarmos? Quem é maior que ele para depositarmos nossa esperança? Ninguém. Quem é o rei? Jesus é o rei. Lucas indica claramente: eis o rei de vocês. Mas é interessante também a gente perceber o que é que ele veio fazer. O que é que esse rei veio fazer? A entrada de Jesus é um pouco diferente, se você pensar bem. Ele não entra como a gente pensaria que um rei entraria em Jerusalém, em um cavalo branco, forte, de raça, bonito. Não. Ele entra em um jumentinho. Enquanto os reis entravam em seus cavalos de guerra, expondo sua elegância, sua riqueza, o rei dos reis, ele entra de forma humilde sobre um jumentinho. Isso fala muito sobre o seu reino e sobre qual deve ser a atitude de seus súditos.
O rei humilde requer que seus súditos também tenham a mesma humildade em suas ações, atitudes, pensamentos, relacionamentos. E a humildade é a humildade que deve guiar todas as áreas da nossa vida. Não devemos buscar glória para nós mesmos, mas devemos refletir a glória de Deus a outros. Não devemos buscar ser servidos, mas devemos servir com alegria. Não devemos buscar posições, mas abrir espaço para que outros recebam glória e sejam honrados. Jesus veio para nos mostrar esse reino de humildade, onde a humildade é um dos seus governantes. O que esse animal fala mais para nós? Talvez você vá sair daqui e alguém vai perguntar, como é que foi o culto? E aí você vai dizer, eu aprendi muito sobre o jumentinho. Bom, o jumentinho é muito importante nessa história, porque ele tem outro símbolo. Ele não é associado aos animais de guerra, aos rigores da guerra, mas ele é associado às atividades da paz. Novamente, eu queria relembrar a vocês alguns trechos das Escrituras. Isaías nos fala sobre o Messias como príncipe da paz. Em Isaías 53, ele diz que esse Messias, ele sofreria o castigo e a paz. Abra sua Bíblia em Lucas, porque ele também trabalha, Lucas 1, capítulo 1, porque ele também trabalha a paz desde o começo, a paz que Jesus veio trazer, desde o começo do Evangelho. Lucas, capítulo 1, versículos 78 e o 79. Aqui é o cântico de Zacarias. E diz o seguinte: graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. No capítulo 2, versículo 14, nós encontramos um cântico lindo, que cantamos no Natal. Os anjos cantando no nascimento de Jesus. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra, entre os homens a quem Ele quer bem. Paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que veio trazer a paz a Israel. E esse cântico que a gente viu agora, parece que se repete no texto que a gente lê, versículo 38, voltando lá para o capítulo 19. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Lucas está apontando para um rei que veio trazer a paz. Mas, irmãos, não a paz que Israel queria, a paz que Israel necessitava. Porque Israel esperava, de fato, um rei que trouxesse paz, mas o que eles queriam era um rei político, militar, que vencesse Roma e trouxesse a eles paz e conforto sobre seus inimigos. Mas não é essa paz que Jesus oferece. Não é esse tipo de paz que Deus oferece. A paz que Jesus oferece é a paz entre Deus e o homem. É a paz em que o nosso relacionamento quebrado no Éden pode ser redimido. Jesus veio revelar esse reino de paz. Não a paz que eles queriam, ou que muitas vezes nós queremos, mas a paz que nós necessitamos. Sinceramente, quando a gente fala sobre paz e pensa um pouco, talvez alguns pensam em uma vida confortável, talvez uma rede se balançando, a comida à vontade, sem nenhum problema, sem dificuldades, sem aflição,
sem sofrimento. Talvez é isso que a gente pense sobre paz. Mas o que Jesus nos oferece, como eu disse, meus irmãos, é a verdadeira paz. É a paz que restabelece o nosso relacionamento com Deus. Jesus, ele não nos garante uma vida tranquila, sem dificuldades, uma vida sem lágrimas. Ele não diz que a gente não vai derramar lágrimas dos nossos olhos. Não diz que não vai haver choro. Não diz que o nosso peito não vai apertar de dor quando haver o sofrimento. O que ele diz, a paz que ele nos garante, não é a que muitas vezes nós queremos, mas é a paz que nós necessitamos. É a paz que nos permite nos relacionarmos com Deus e encontrarmos consolo em meio ao choro. A paz, meus irmãos, que nos tira de filhos, ou melhor, de inimigos para filhos. A paz que nos tira do reino das trevas para o reino da luz. Que nos liberta da escravidão dos nossos pecados, para que a gente se relacione poderosamente com o Senhor. É isto que o nosso rei veio trazer: paz. Um reino de paz. Porém, o nosso rei chora no versículo 41. Soubesse o que era preciso para conseguir a paz, mas isto está oculto aos seus olhos. Ele chora por Jerusalém porque Jerusalém não quer a paz que o Senhor veio oferecer. E Jerusalém sofrerá as consequências por isso. Meus irmãos, o que esse rei requer de nós? O que ele quer de nós? Como vimos, Jesus está entrando em Jerusalém, em cima de um jumentinho. As multidões começam a se alegrar. Os discípulos começam um cântico, relembrando um salmo que falava sobre a chegada do Messias, um salmo messiânico. E as crianças saem pelas ruas. As mulheres começam a colocar a cabeça na janela para saber o que é que está acontecendo. E cantam em alta voz: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. A chegada de Jesus coloca as pessoas em uma situação que elas não conseguem ficar paradas. Não há neutralidade em Jerusalém. Ou elas precisam decidir em ou seguir Jesus, ou sofrer por rejeitá-lo, o julgamento. Eu quero olhar com vocês o restante do texto, agora a partir do versículo 42. O lamento de Jesus. Diz assim: se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isto está agora oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados. Vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. As multidões louvavam ao Senhor. A chegada do Messias. E me perdoem, eu esqueci de comentar, agora olhando, que alguns dos fariseus, em meio a essa multidão, eles ficaram indignados. Eles eram cheios de conhecimento. Eles sabiam exatamente o que a palavra de Deus, o Antigo Testamento, falava sobre o Messias. E eles viam em Jesus tudo se cumprindo. E mesmo assim, eles não queriam aceitar.
mesmo vendo toda a Escritura cumprindo-se em Jesus, mostrando-o como Rei e Messias, eles se recusaram a aceitar ele como Rei e como Messias. E por isso eles dizem no versículo 39, Mestre, repreenda os seus discípulos. O que eles estão fazendo é blasfêmia. Mas Jesus, ele afirma que, no versículo 40, se eles se calarem, as pedras clamarão. As pedras clamarão. Nada pode impedir o anúncio do rei. Nada pode impedir a proclamação que o rei voltou, que o rei chegou. E mesmo que a humanidade se cale, a criação encherá o vazio do silêncio para anunciar a chegada do rei. As pedras clamarão, se eles se calarem. Meus irmãos, a história conta que Jesus, durante o resto dessa semana, que começa aqui, de fato chegou e se entregou para morrer na cruz. E os seus discípulos o abandonaram, porque parece que o rei perdeu. Parece que o rei foi derrotado. Os discípulos se esconderam, ficaram em silêncio. Mas Lucas diz que no terceiro dia a pedra rolou e o sepulcro vazio anunciou que o rei havia vencido. Quando as pessoas se calaram, as pedras falaram, porque nada pode impedir o rei de ser anunciado, o rei de ser adorado. E o que ele requer de nós, meus irmãos, é a adoração. Não tem como nos achegarmos a Jesus, reconhecermos ele como rei, e não termos um coração que o adora. Um coração que expressa louvor e adoração ao nosso Deus. O Senhor, ele não quer somente nossas atividades, meus irmãos. Preste bem atenção, ele não quer apenas nossos serviços, ele não quer apenas que você venha à igreja como um religioso, mas ele quer o nosso coração como um coração de um adorador. Um coração que reconhece-o como rei, e nada pode impedir esse coração de o adorar. Adoração não é apenas hinos que entoamos, meus irmãos. Adoração não são palavras benditas nas nossas orações. Não são isso. E aí sim, chegamos ao texto que lemos. Pois a alegria pelo povo é interrompida por um choro. Porque o Senhor conhecia a superficialidade dos corações daquelas pessoas. O Senhor sabia que por mais que eles estivessem ali, louvando e proclamando como rei, na verdade eles não queriam esse rei. Não o Messias que Jesus era. Eles queriam outro tipo de Messias. Um Messias que era político. Um Messias da terra. Um libertador. Meus irmãos, Jesus era o Messias. Mas não o Messias que eles queriam. Eles queriam um Messias que atendesse aos seus desejos e às suas aflições. E Jesus não veio para atender os nossos desejos, mas ele veio atender às nossas necessidades. E a nossa maior necessidade, meus irmãos, é nosso relacionamento com o Senhor. Por isso, ele veio nos trazer a paz, que nos liga novamente ao Senhor. O coração endurecido dessas pessoas os impedia de reconhecer Cristo como o Rei, o Messias, e isso os levaria à destruição. Como lemos no versículo 43 e 44, Jesus anuncia que Jerusalém seria destruída. Isso de fato acontece no ano de 70 depois de Cristo. Os judeus tentam com suas próprias forças, já que segundo eles, o Messias não havia chegado, não era Jesus. Eles tentam, por suas próprias forças, tomarem o poder de Roma.
o que que acontece? Destruição. Jerusalém cai e é dizimada. Seus muros são derrubados. Seus filhos são mortos, assim como Jesus anunciou. Porque esta Jerusalém não reconheceu o tempo que Deus veio visitá-la. Por não reconhecerem Jesus como rei e o adorarem, eles sofreriam julgamento. Há mais um trecho que a gente precisa ler esta noite, que é o versículo 45, a partir do versículo 45. E aqui passamos do domingo para a segunda da Semana Santa. Jesus tem mais uma entrada, mas agora no templo de Jerusalém. Diz o seguinte: depois, entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Diariamente, Jesus ensinava no templo. Os principais sacerdotes, os escribas, os maiorais do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não achavam uma forma de fazer isso porque todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. Na segunda, então, Jesus entra no templo e purifica o templo. Essa não é a mesma cena que encontramos em João, capítulo 2. É outra purificação. Em João temos ele no início do seu ministério. Aqui temos ele na última semana de vida. Mas é a mesma coisa. Parece que o ciclo se repete. Parece que Israel não aprende. E novamente Jesus precisa purificar o templo, purificar o local de adoração. Então ele expulsa os vendedores. Ele estava irado. Ira santa. Jesus está indignado porque o local de adoração está sendo um local de negociação. O templo era o centro da adoração de Israel, lugar de encontro entre Deus e os homens. Mas eles transformaram esse local em negócio. Os cambistas ocupavam todo o lugar, todo o espaço que deveria ser para adoração. E o pior, os líderes eram a favor disso. Anás e Caifás eram conscientes disso e aceitavam isso, pois eles recebiam também do dinheiro que era adquirido nessas vendas. A religião de Israel estava destruída. Estava muito fora daquilo que Deus esperava do seu povo. Por isso que Jesus fala isto: a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Se na sua Bíblia você olhar, você vai ver que esse versículo 46 está entre aspas, porque Jesus aqui está citando o Antigo Testamento. Primeiro ele diz que a casa, minha casa, será casa de oração. Aqui ele está citando Isaías 56, versículo 7, o qual o contexto falava sobre a adoração de todos os povos, não só dos judeus, mas todos os povos, todas as nações. O templo era dividido em várias partes, como em algumas semanas atrás, algum tempo atrás, as crianças apresentaram aqui. Mariana até sabe muito bem sobre isso. Mas havia entre os locais um pátio que era chamado Pátio dos Gentios. E era onde
aqueles que não eram judeus, de outros povos, nações e línguas, chegavam para escutar a palavra do Senhor, para adorar ao Senhor. E sabe o que estava acontecendo? Era exatamente nesse pátio que havia os cambistas. Era exatamente nesse pátio onde o negócio acontecia. As pessoas estavam impedindo aqueles outros povos, outras nações, de ouvirem a voz do Senhor por seus próprios interesses. A segunda parte, então, da citação, que é: vocês fizeram dela um covil de salteadores, ou de ladrões, ele cita aqui Jeremias, capítulo 7, versículo 11, onde o profeta condena a mentira e a fraude e a falsa adoração. Esse texto mostra o profeta diante da porta do templo, anunciando acusando aqueles religiosos de abandonarem os órfãos, as viúvas, os pobres, pessoas necessitadas. O que Jesus quer dizer, meus irmãos, a eles é que vocês não estão preocupados em me adorar. Vocês não querem que eu seja adorado. Estão preocupados em buscar seus próprios interesses. O culto estava cheio de falsos adoradores que estavam atrapalhando a verdadeira adoração. Israel era o povo que deveria anunciar a luz entre as nações. Desde as promessas feitas a Abraão, Deus falou: vocês serão um povo que será bênção para as outras nações. Mas Israel não escutou essa verdade. Israel esqueceu-se dessa verdade. Em vez de serem reflexo visíveis, serem a imagem visível do Deus invisível, eles estavam sendo falsos adoradores. Eles estavam refletindo a sua própria imagem perversa, que odeia o rei que vem sobre eles. Assim como vemos na parábola, que alguns servos rejeitaram o rei, não quiseram que ele reinasse sobre eles. O templo, ele deveria ser um sinal da graça universal de Deus, mas agora virou um símbolo do egoísmo religioso. Pessoas que pensam nas suas próprias necessidades e nos seus próprios desejos. Será que é muito diferente de hoje em dia? Será que é muito diferente da nossa realidade evangélica? Será que nós, olhando para nós mesmos, não temos buscado os nossos próprios interesses, em vez de adorar ao Senhor e fazer com que outros adorem a Ele? Nossa missão, meus irmãos, é tornar Cristo desejado por todos os povos e nações. E o alvo dessa nossa missão é fazer com que esse mesmo Cristo seja louvado e adorado. Apocalipse nos fala uma imagem bela de que no fim dos tempos todos exaltarão o Senhor em alta voz, adorando. Porque é para isso que fomos criados. É para isso que existimos. E é isso que o Senhor quer de nós. A adoração. E é isso que precisamos levar. Elas irão ser verdadeiros adoradores. A adoração, porém, no tempo de Jesus, estava
corrompida. E como é que Jesus resolve isso, então? O texto vai dizer que Jesus, diariamente, versículo 47, ensinava no templo. Diariamente, ele ensinava no templo. Jesus, como é que ele resolve isso? Ele expõe a palavra, a fim de colocar em ordem a adoração do povo. É a palavra de Deus que regula, que orienta e que purifica nosso culto. É a palavra de Deus que nos mostra a verdadeira adoração que agrada a Deus. Meus irmãos, se vocês querem adorarem ao Senhor, assim como este rei requer de nós, aprofundem-se na palavra do Senhor, deixem que ela seja viva e eficaz em seus corações, porque ela sim é quem regula, quem purifica o nosso culto, quem põe ordem na nossa vida, quem nos faz verdadeiramente adoradores. É por meio da palavra do Senhor que Ele nos aproxima novamente do caminho correto, do culto correto a Ele. Porém, o texto ele acaba de uma forma que, sinceramente, meus irmãos, é triste. Talvez deveria colocar aqui que, de novo, que Jesus chorou, porque os religiosos insistem em rejeitá-lo. Os sacerdotes, os escribas, os maiorais do povo queriam tirar-lhe a vida. Eles não concordavam com essa correção de Jesus. Eles estavam dizendo: Jesus não pode colocar ordem no nosso culto. Jesus não pode dizer o que a gente deve fazer. Nós somos os líderes. Nós conhecemos o que a palavra diz. Quem é Jesus para colocar ordem no nosso culto? Não queremos que Ele reine sobre nós. É como se repetisse a parábola. Aqueles servos que rejeitaram o Senhor, no versículo 14 do mesmo capítulo 19, e disseram: não queremos que este reine sobre nós. São esses mesmos líderes, essas mesmas pessoas que rejeitavam Jesus como rei e não queriam que este reinasse sobre eles. Jesus não deve dizer o que a gente deve fazer no culto. Não é isso que eles diziam? Mas o que é que você diz? Jesus, de fato, e eu não estou falando, meus irmãos, do culto do domingo apenas, mas eu estou falando do nosso coração. Eu falo do nosso culto vivo ao Senhor, as nossas vidas. Jesus pode dizer o que você deve fazer? Jesus pode dizer que está tudo errado. Você tem que seguir por outro caminho. Não é bem assim esse caminho que você está seguindo. Não é bem essa adoração que eu quero. Será que você deixa que Jesus fale ao seu coração e lhe mostre qual é a verdadeira adoração? Ou você continua rejeitando ao Senhor e a sua palavra? Meus irmãos, para a gente encerrar, há uma música que fala um pouco sobre esse rei. Essa música se chama Eis Nosso Rei. Se você quiser pesquisar em casa depois, Eis o Nosso Rei. Ela diz assim: quem tomou um mar em suas mãos? Quem contou da areia cada grão? Tremem reis, nações ao ouvir sua voz. Rei jubila toda a criação. Eis o nosso Deus, no trono a reinar. Vinde, adoremos. Eis o nosso rei, incomparável ele é. Vinde, adoremos. Quem já deu conselhos ao Senhor? Ao que ele disse, quem é que pode se opor?
Tudo sabe, meus irmãos, quem vai lhe ensinar? Tudo fez, quem pode questionar? Eis o nosso Deus, vinde e adoremos. Quem, irmãos, com ele cravejado foi? Ao morrer da culpa, ele nos livrou. Deus, o eterno, humilhado foi, mas ressurgiu da tumba o meu Senhor. Eu espero, meus irmãos, que essa verdade, que Jesus é o Rei, que é o nosso Deus, assim como Lucas nos apresenta, que tem o controle da história nas suas mãos, que vem em humildade, trazendo paz, que requer adoração de seus súditos, que esse Rei domine o nosso coração e nos faça cada vez mais parecidos com Ele. Meus irmãos, talvez você já tenha entendido e declarado Jesus como Rei da sua vida, mas você tem buscado seus próprios interesses. Quando dizemos que somos servos de um rei, estamos nos comprometendo a sermos súditos dele, que obedecem e buscam obedecer a esse rei, que se alegram em fazer a vontade desse rei. Se você já declarou o Senhor como rei, mas busca seus próprios interesses, essa é a hora de você voltar para o Senhor e aprender que Ele é o Rei que comanda a história. Não é você que diz o que deve ser, mas é a palavra do Senhor, é Jesus que nos diz o que devemos fazer, como devemos ser. Ele quem quem deve coordenar a nossa vida. Então, volte-se para esse Rei. Volte-se para esse reino que Ele oferece. E se você ainda não aceitou o Senhor como Rei em sua vida, essa é a hora. Assim como ao entrar em Jerusalém, Jesus coloca todo Israel em uma posição que eles precisam escolher. Meus irmãos, Jesus entrando na história colocou cada um de nós numa posição que a gente precisa escolher. Andar com Jesus e segui-lo como Senhor, ou rejeitá-lo e sofrer julgamento. E aceitá-lo requer que nós o adoremos com nossas vidas. Ore ao Senhor agora nesse momento. Baixe sua cabeça e vamos orar. Pai, eu agradeço. Quando olhamos para essa história aqui dita, escrita por Lucas, vemos a grandeza do Senhor Jesus. Podemos ver que esse é o Rei a qual toda a Escritura aponta. Podemos ver que este é o Senhor que deve coordenar nossas vidas, que deve guiar nossos corações. Senhor, Tu és o Rei. E queremos aqui entregar o nosso coração. Queremos, Senhor, novamente nos voltarmos como súditos e servos Teus e deixarmos que o Senhor guie a nossa adoração. Para que, Senhor, a nossa adoração seja agradável aos Teus olhos. Para que o nosso culto, Senhor, ele exalte a Ti. Senhor, não queremos viver em busca dos nossos desejos, mas queremos reconhecer o Senhor como Rei e queremos adorá-lo como o Rei.
Ouve nossa oração, Pai. Obrigado pelo sacrifício que Tu fizestes em nosso lugar. Obrigado pela paz que o Senhor nos trouxe. Paz que podemos nos relacionar com o nosso Deus. Obrigado, Senhor. Nos leva, Pai, a reconhecer com nossa vida e nosso coração a realeza